repente, levar um regalo, um presentinho para uma pessoa que você conhece. Que tal um pão de milho ou uma broa de milho, hein? Eu tenho certeza que você vai conquistar essa pessoa assim, né, pelo estômago, como dizem por aí. Olha que espetáculo de apresentação, né, que a gente tem aqui dos pãezinhos super diferentes, que ninguém mais, ninguém menos que ele trouxe pra gente. Presta atenção quem tá aqui, um convidado que tá sempre com a Vivi, faz uma festa cada vez que vem, é o William Alexandre. Tudo bom, William? Tudo bem. Tudo bem, e você? Tudo bem. Aliás, velho conhecido aqui da Gazeta desde as épocas de Best Shop, pelo que você estava contando, né? Bastante tempo. Maravilha, coisa boa. Super colaborador que trouxe hoje também esses pãezinhos deliciosos. Aliás, eu gostei muito da variedade que você trouxe também. Vamos contar pro pessoal de casa o que tem aqui? Além do pão e da broa de milho, que é o que a gente vai ensinar hoje, o que você trouxe aqui, William? A gente fizemos lá na cozinha, né? Tem um focaccia, né? Que são formatos italianos aí de massas arredondadas. Que é esse aqui que parece uma pizza? Parecendo pizza. Ah, olha que bonitinho, gente. Focaccia, que chama? Isso, focaccia. E ele é recheado? Ele só tem cobertura, ele não é recheado. É uma massa fofinha, não tem recheio, só cobertura. Delícia. Uma cara ótima, tem manjericão e deve ser super saboroso. O outro ali é uma massa semidoce, né? Que a gente deu uma incrementada com um pouco de azeitonas. O outro também é uma massa semidoce com um pouco de provolone na superfície. Esse aqui de trás, isso, olha só que esse bonitinho. redondinho. E esses dois bonitos? Esses outros aqui? dois, né, são pães também no formato semidoce. Esse com aveia e aquele ali com um pouco de erva doce na superfície. Aí esse aqui a gente fez em pão no formato de pão de forma, né? Com as bolinhas todas bonitinhas e eles ficam... E aquele circular. Parece também uma flor. Olha com que bolinhas. lindo. Muito legalzinho, né? E o que a gente vai mostrar são esses aqui São da esses frente, da frente. né? Eu fiz no formato ali de forma, né? Para quem não tiver tanta habilidade com boleados aí, dá para trabalhar com ele no formato, né, de assadeira inteira, né? Fica fácil também, dá para rechear de repente, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Fica legal. E aí a gente vai desmistificar hoje também aquela história de fazer pão em casa é difícil, né? Eu sempre, aqui eu mostro, né, como eu trabalho há algum tempo com pães, mostro a facilidade que é fazer pães, né? A dificuldade a gente cria. Não é difícil, é fácil de fazer, é rápido de fazer, não suja muito as coisas. A gente, né, acaba sujando porque a gente separa, faz uma separação dos ingredientes Mas dá pra fazer tudo muito bem organizadinho para também, facilitar. Né? Você falou a trabalho há algum tempo, você foi bem modesto, né? Porque apesar da pouca idade, estava aqui batendo um papo com o William antes do programa começar, 32 aninhos e já trabalha há muitos anos, já é professor universitário. Olha, vai fazer um currículo, hein, William? Eu trabalho um pouco, né? Eu comecei cedo aí com a área da docência, né? Passei por algumas etapas, né? Há algum tempo eu estou em universidade, né? E é meu trabalho efetivo, né? É o meu trabalho maior, né? Fora isso, a gente faz alguns outros trabalhos aí esporádicos, como de buffet, eventos, essa parte a gente sempre faz também, né? Aí no final a gente passa o contato do William pra você, tá? E aí eu vou passar também os ingredientes pra você já ir anotando, né? E depois aprender o passo a passo, primeiro do pão de milho. Nós temos hoje aqui duas receitas, tá? O pão de milho e também a broa de milho, que também é um espetáculo com cafezinho preto, não precisa de mais nada, fala sério. E aí você vai aprender os dois hoje, mas vamos começar pelo pão de milho? Anotando ingredientes, você vai precisar de 1 kg de farinha de trigo, 1 kg de farinha de trigo, 2 xícaras e meia de chá de água, meia xícara de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina, 3 tabletes de fermento biológico, 2 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de sopa de sal, 3 ovos, 1 xícara de chá de fubá e 1 colher de café de erva doce. 1 colher de café de erva doce. Mas eu quero explicar pra você por que você tá. Eu falei 3 e você tá enxergando 2 ovos ali. É que a gente vai fazer meia receita. Meia receita aqui, né? Porque são duas, né? Eu sempre, na maioria das vezes, eu estou sempre com 2 receitas, né? Então aí a gente faz meia receita pra né, ter o tempo aí do programa. Tá bom. Vamos lá então? Então vamos. Eu vou lavar a mão, né? Que eu sempre... Importante. Gosto de lavar a mão, né? A gente fala que mão de cozinheira é sempre limpinha, mas desde que lave a mão antes, desde que lave. O trabalho que eu sempre faço, né? A gente pode fazer em batedeira, em recipientes, em qualquer outro, né, utensílio aí para trabalho, mas eu prefiro trabalhar na bancada até porque depois a gente precisa desenvolver a massa, né, na bancada. Então,
Os ingredientes aqui eu só vou organizar eles aqui da melhor maneira, né? Como a pessoa achar mais fácil, então. Dá para ela misturar os ingredientes tanto num bowl, né? Sim, dá para num recipiente. Um recipiente plástico, se ela preferir. Mas depois ela vai ter, né, necessariamente trabalhar a pedra para trabalhar. Trabalhar a massa. Aí a gente vai misturar todos os ingredientes secos, com exceção do sal, né? E uma parte do açúcar, mais ou menos uma colherzinha de sopa ou meia colherzinha de sopa, a gente coloca aqui no fermento. O açúcar, ele é o, né, como eu já falei várias vezes aqui, ele é o alimento direto do fermento, então ele vai facilitar a fermentação. Às vezes a pessoa faz em casa e perde a fermentação por algum motivo. Fazendo esse processo, dificilmente eu vou perder a fermentação. Então sempre precisa pegar o fermento biológico e fazer uma diluição. Colocar um pouquinho de açúcar, que seria o quê? Uma colherzinha? Uma colher para cada 40 gramas de fermento, né? Mais ou menos uma colherzinha pequena, em torno de 10 gramas, né? Uma colherzinha rasa. E um pouquinho de água. E um pouquinho de água só para aumentar o volume de líquido e você conseguir tirar todo ele daqui. O açúcar já ativa a fermentação, é isso? O açúcar ativa a fermentação. Sempre açúcar. O sal, ele é um fator inibidor, né? Então eu não tenho fermentação eficiente com o sal, né? Então eu sempre trabalho açúcar e o sal, ele faz parte da massa, porém ele entra mais para o final para que eu não tenha nenhum tipo de problema aí com a fermentação. Certo. Eu acho muito legal essa espátula que vocês utilizam. Quando eu já vi, né, algumas pessoas são acostumadas, né, a fazer pães, sempre tem essa espátula para misturar os secos e a massa, né? O raspador é importante, né? Tem outros nomes aí em padaria, né? Mas são nomes não muito bacanas, né? Então a gente chama de raspador. Pão duro? Pão duro é este daqui, né? Esse não é chamado de pão duro? Esse aqui é um outro raspador. Depois você me conta, então. Aí... curiosa. A gente acaba usando um raspador para facilitar aí a manipulação da massa, né? Então a gente sempre abre aí o meio da massa. Faz como se fosse um vulcãozinho? Sim, como um vulcão, coloca o fermento, aí vai adicionar um pouco de líquido. Tá. Os únicos ingredientes, né, secos aqui que não vão entrar agora, sal e erva doce. A erva doce, tem gente, eu não gosto da erva doce, mas diz a lenda aí que a melhor combinação com pão de milho, broa, erva doce. Bolo de fubá, na minha opinião, tem que ter erva doce para ficar mas tem gente que não gosta da sementinha, né? Tem gente que não gosta. Então, mas ela gosta do sabor. Então, faça um chá de erva doce, resfria ele e aí depois utiliza já com um sabor só, sem a semente. Então esse líquido que você acrescentou, no caso, poderia ser Poderia ser um chá de erva doce, né? Bem suavezinho, né? Bem suave. Mas no caso de quem não gosta da sementinha, se você não gosta do sabor da erva doce, mas, simplesmente não põe. Para cada quilo de farinha de trigo, são 5 gramas somente de erva doce. É pouco. Que é uma colherzinha de café, né? Pouco. Tá na receita. Então, dificilmente ela vai pegar toda a erva doce num único pão. Fica bem distribuído. Então, o trabalho é sempre manual, né? A gente vai trabalhar sempre com a mão. Dá uma misturadinha então no fermento aí junto com a farinha. E sempre na onde tem umidade, nunca pegar a farinha de fora, para que não escorra, né? O raspador é exatamente para caso aconteça isso, você conseguir aparar. Aí agora que eu tenho essa massa um pouco mais pegajosa, entra ovos, né? E margarina. Margarina e ovos também. Ovos, se quiser quebrar ele antes, né? Para facilitar a mistura, sem problema nenhum, né? Mas dá para misturar ele aqui também. E agora chega a parte mais gostosa, de mão na massa mesmo, né? Começar a amassar. Lembrando que tem sempre o nosso canal direto aberto aí para você mandar o seu e-mail pra gente através do site da TV Gazeta ou do nosso e-mail direto. tvculinária@tvgazeta.com.br, nosso e-mail, e o site www.tvgazeta.com.br/TV Culinária. Mande o seu beijo, faça qualquer pergunta que você quiser, não só a respeito do pão e da broa de milho que a gente está ensinando hoje, mas de outros pães, caso você tenha dúvida, tem a pessoa certa aqui para responder. Ninguém mais, ninguém menos que um professor universitário que vai te contar tudo com propriedade, né? Olha, tem aqui já um e-mail da Bianca. Adoro o pão de milho que o William faz. Saudades, professor William. Olha aqui uma aluna tua te mandando e-mail, que bacana. Da Viviane Vasconcelos. Aluna tua, lembra dela? Nossa, mas tem que falar que lembra agora. Não vai ficar feio. Não vai ficar chato. Lembra sim, viu, Viviane? São muitas pessoas. Legal, olha aí, tá vendo? O pessoal já tá assistindo e o pessoal que já tem contato. Isso é muito bom, né, a gente aí. Não, sempre é bom encontrar o pessoal e tudo.
Ó, a única coisa que eu coloquei aqui foi que eu havia você esquecido. agregou já o Eu fubá? coloquei o fubá. Ele deveria entrar na hora do seco, na hora tá. do seco. Né? Deveria, mas não tem problema, não muda absolutamente nada. Né? Não traz nenhum prejuízo para o final da receita. Não traz então, nenhum. Fiquem tranquilos, tá? Uma coisa que é interessante verificar, fubá, né? Ele tem uma absorção muito diferente da farinha. Então pode acontecer de precisar um pouco mais de líquido, isso é normal. Até mesmo no formato que eu fosse fazer polenta. Às vezes eu uso 1 litro de água, 150, 200 gramas de fubá e já tenho o formato de polenta. Não necessariamente firme, mas já dá aquela cremosidade, né? Tá. Então aqui vai acontecer a mesma coisa, ele vai absorver bastante líquido, pode acontecer de precisar um pouco mais. Como eu estava dizendo ali da erva doce, a gente vai colocar ela também no final, né? Para garantir que não fique forte o sabor. Eu só agregue ela, não fique trabalhando muito tempo, né? Para não perfumar tanto a massa. Não tenha contato com a água também, né? Que acaba Sim, aí liberando acaba mais, né? perfumando muito a massa e aí fica com mais gosto de erva doce do que Fica muito propriamente forte. de pão de milho. Verdade. Ó, tá vendo? Toda a água foi, não vazou absolutamente nada, né? E aí agora a gente começa a trabalhar a massa. Aí Então essa quantidade, que algumas pessoas que fazem pão, ou dependendo da receita, não sei, vão colocando a farinha aos poucos para dar o ponto certo. Então nesse caso a quantidade exata é essa que foi passada, não precisa ficar com medo de colocar toda a farinha. Eu vou, se tiver, eu vou colocar esse restinho de água e ela vai passar um pouco do ponto, aí eu vou mostrar se caso acontecer isso, O que tem que fazer? O que a gente vai fazer. Ah, tá bom. Porque sempre tem como corrigir, ou com um pouquinho mais de água, ou com um pouquinho mais de farinha? Sim, um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de farinha. Tá. Só que essa quantidade pequena de farinha que a gente vai colocar não pode ultrapassar 50 gramas. Tá. Né? Muitas vezes, na maioria das vezes, o pessoal acha que o pão, para ter o formato de pão, a massa já tem que estar firme, dura, e não é verdade. Né? O pão precisa de ter umidade também. Se eu tiver uma massa dura aqui, o forno age por desidratação. Vai sair um pão duro do forno. Né? Ele está quente, macio, esfriou, ele endurece. Então o segredo no pão fofinho é uma massa mais úmida? Mais úmida. Mais A umidade, bonitinha. não só a umidade, mas a gordura também faz esse papel. Né? Mas a umidade é um dos principais aí, né? Porque é o volume maior do que a gordura, do que os ovos, Mas nesse caso esse pão tem pouca gordura, né? Tem Porque foi pouca manteiga pela pouca quantidade. manteiga, mas ovos também, Ah, né, sim, principalmente também. das gemas, eu tenho o leite em pó, embora pó, eu tenho gordura Também tem, também, verdade. né? Então, ó, Tem a massa alguns ela pães que leva bastante manteiga, ou vai aquela gordura vegetal, muitas vezes, né? sim, sim. Ó, Esse eu acho- ele vai passar um pouquinho do ponto, né? Só de manusear eu já sei que ele vai passar um pouco do Já ponto. conhece da arte. Agora a gente vai colocar o sal. Formou massa, entra o sal. Sempre depois que ela já está bem agregada. os Porque ingredientes. aqui eu já tenho o fermento distribuído na massa. Então dificilmente eu perco a fermentação. Porque ele já está ativo, porque eu coloquei o açúcar, consegui distribuir ele na massa e quando entrar o sal, ele é um fator que vai relaxar a proteína, fortalecer a farinha também, né? E vai garantir o quê? Que essa fermentação dê uma abaixada, Tá. né? Mas não vou eliminar. Entendi. né? Não vai interromper Não o processo. vai interromper da o fermentação. processo. Olha que interessante. Então tem que tomar cuidado no momento em que coloca o sal, para não ter um pão duro, um pão que não vai crescer. O trabalho que a gente vai forma fazer como é o você trabalho de rasgar a massa, né? Que é esticar, tá vendo? A massa está úmida e aí eu estico a fibra da farinha. Isso vai me dar um pãozinho bem mais fofinho, bem mais macio. Se eu ficar só sovando, a sova é um trabalho maior, dificulta, né? O trabalho, cansa mais, e na maioria das vezes requer mais farinha, porque você emprega uma força maior. Então o atrito esquenta a massa, ela fica mais mole. Então aí eu vou ter necessariamente que adicionar mais farinha. Entendi. E aqui não, a gente em 5, 10 minutos eu tenho a massa pronta. E essa espátula até para isso ela está sendo Ela é útil interessante. para... Ela tira toda a massa da pedra, olha que legal. E assim, ó, eu não sujei para lá, não sujei para cá, Nada. é exatamente no lugar que Super começa. organizado, é. 5 minutinhos então fazendo 5 esse trabalho minutinhos. de Mais ou menos, a gente vai antecipar só rasgar a para massa. garantir aí o tempo, né? Ó, aí agora eu vou colocar erva doce. A erva doce mais para o final aí só para agregar um pouco de aroma e sabor. Aí todo mundo vai ficar olhando e falando, nossa, essa massa está muito mole, não vai dar certo. Né? Na maioria das vezes aí você coloca farinha. Bom, mas o ponto é esse mesmo. Quando ela Ó, tiver não, com eu cara coloquei de aquele uva. restinho de água só para passar mesmo. Ah, para tá. E mostrar. aí, você não vai colocar um pouquinho mais de Ó, aí farinha? a Vai gente vai precisar? mostrar como faz esse pouquinho mais de farinha. Ansiosa, né? Ó,
A massa ainda precisa de um pouquinho mais de trabalho, né? Precisa ganhar mais elasticidade, mas eu já vou mostrar como a gente vai secar a massa. Tá. Ó, tem um pouquinho de farinha aqui que eu deixei separado, exatamente para isso. Aqui não tem mais do que 50 gramas. Eu não vou usar toda essa farinha. Né? Se você colocar a mão, principalmente eu que tenho massa na mão, vai grudar. Tá. Então a gente vai pegar um pouquinho de farinha, Então vai esse não polvilhar. é o ponto certo. Enquanto estiver grudando muito na mão, se não grudou, passou um pouquinho, pode ser que passe um pouquinho, né? Ou precise de mais líquido. Aí você faz isso aqui, ó. Coloquei um pouquinho de farinha, virei ela, mais um pouquinho de farinha. Ah, daí não precisa mais trabalhar ela, não precisa mais rasgar, é só fazer o bolinho. Ó, eu ar dentro, só tirar esse ar de dentro. Que massa gostosa de pegar, hein? Ó, se você colocar a mão nela, ela não É que eu não gruda lavei mais. a mão. Tá. Ela não gruda mais, ó. Não gruda mais. Tá. Dessa maneira, eu preservo a umidade da farinha, né? A umidade do pão. Eu só sequei a superfície. Então eu consigo depois fazer todo o restante do procedimento. Então né? se você abrir essa massa agora, a gente vai ver que no Vai ver meio que tá ela como tava antes. Ela vai estar grudando. Tá. Né? Só por fora, Só pra por conseguir fora, manusear legal. conseguir manusear melhor aí depois. Então, se eu colocasse essa farinha ou até mais farinha, ela absorveria. Porque ela tem bastante umidade. Mas aí a gente não vai ter o resultado de um pão fofinho, vai ficar mais duro um vai pouco. ficar um pão mais resistente aí. Tá. Agora eu vou colocar ele ali naquele recipiente aqui. E é isso, a massa tá pronta. Ah, agora ela tem que descansar, Tem que né? O que descansar. você quer? Eu vou Pode ser colocar, esse aqui ou quer ser- outro? Pode ser esse. Pode ser esse? Aí depois eu só vou precisar de um outro para fazer a outra massa. Tá. Ó, aí vai descansar aqui. É legal que coloque um filme plástico ou um paninho úmido, qualquer coisa para proteger a superfície da massa. Caso aconteça, aí não é o caso aqui, é um pão de casca macia, fofinha. Caso eu queira um pão que tenha casca crocante, se ele criar casca agora, não cria casca na hora do forno. Ele fica cinza, opaco, feio. Né? Ele não fica brilhante, com a coloração uniforme, ele fica cinzentado. Então é interessante sempre proteger a superfície da massa. Tá. Então tem Pode que ser cobrir. Sim, pode ser um paninho molhado. Quem né? não tem filme plástico em casa usa Pode ser um paninho molhado, úmido, então. Tá. né? Úmido só, Úmido, sem pingar. sem pingar. Tá. E Agora, aí por quanto tempo? aqui a gente não precisa, né, necessariamente descansar muito. Coisa de 5, 10 minutos só para a proteína relaxar, né? E ela ficar maleável e eu conseguir manusear novamente. Ah, é rapidinho assim, não precisa esperar Aí, crescer. na segunda fermentação, eu preciso de um período maior, em torno de 1 hora e meia, ou que dobre de volume, né? Aí eu vou verificar assim, ou no toque, ou no visual, ou período aí, né, determinado, de 1 hora e meia, para cada 40 gramas de fermento, tempo de fermentação em torno de 1 hora e meia a 2 horas. 15 minutos agora e o restante lá no final. Tá. Né? Então se eu estivesse fazendo o dobro dessa massa aqui, 80 gramas, eu uso o dobro de tempo. É sempre a mesma proporção, é isso? Ou não? Se eu estiver dobrando aqui... Se você estiver dobrando a receita. Não, o fermento vai ser proporcional à quantidade de farinha. Então não vai trabalhar sempre no mesmo No mesmo tempo. Porque o fermento vai ser proporcional para 2 horas, sempre. O fermento eu posso adicionar um pouco mais, mas eu não posso adicionar muito mais, senão depois no resultado final fica com um gosto ácido. Tá. Né? Então é legal trabalhar com a quantidade e, né, ter esse tempo de maturação da massa.